e estamos muito felizes, né, por tudo aquilo que Deus tem feito. Bem, eu quero convidar você a já preparar aí no seu lar um ambiente de atenção, prepare aí no seu lar um ambiente de adoração a Deus, porque nós vamos adorar e bendizer o nome santo do nosso Deus, ok? Eu quero fazer uma oração com vocês, vamos orar e vamos interceder a Deus, vamos buscar a face do Senhor nesse momento, tá bom? Oremos ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao teu santo nome, nós te louvamos e te exaltamos, pois tu és Deus, tu és o Deus verdadeiro, o único Deus, que criou todas as coisas, os céus e a terra. Nesse momento, nós buscamos a tua face em oração, pedimos ao Senhor que venha olhar para nós com teu olhar de misericórdia, que o Senhor venha contemplar os nossos corações, contemplar as nossas vidas, ó Pai. Contemple nós que aqui estamos, mas contemple também os nossos irmãos, cada um que está no seu lar, aqueles que estão no seu local de trabalho, que todos possam ser agraciados pelo Senhor nessa noite, que todos possam ser fortalecidos pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus nós oramos e pedimos que a bênção do Senhor venha a ser sobre a nossa vida. Pedimos ao Senhor que venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, abençoar o nosso lar, ó Deus. Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe o quanto nós precisamos, ó Deus, do teu agir, do teu mover, do teu operar na nossa vida. Por isso, ó Deus, nós oramos e buscamos a tua face em oração, porque nós sabemos que do Senhor vem o nosso socorro, sabemos que do Senhor vem o nosso auxílio, sabemos que é do Senhor que vem a força que nós precisamos para prosseguir nessa caminhada. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que continue abençoando e fortalecendo as pessoas, abençoando e fortalecendo as famílias, abençoando e fortalecendo o teu povo, abençoando e fortalecendo a tua igreja, ó Pai. Que todos venham ser tocados pelo teu poder, que todos venham ser fortalecidos pela tua presença, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui deste culto renovados pelo Senhor, restaurados. Nós queremos agora colocar os nossos olhos em Ti, Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa esperança, é do Senhor que vem o nosso auxílio, é do Senhor que vem a nossa cura. Por isso, ó Pai, nós olhamos para Ti, Senhor, olhamos para Ti confiantes no Teu amor, confiantes na Tua graça, confiantes na Tua misericórdia, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos. O Senhor é poderoso para realizar. Pai, eu não sei como está, Senhor, o coração dessa pessoa que está nos acompanhando nessa live, mas o Senhor sabe. Talvez essa pessoa teve um dia difícil, um dia complicado, Senhor. Sabemos que todos nós passamos por momentos difíceis, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, toca no coração desse irmão, toca no coração dessa irmã, que o Senhor possa acalentar este coração, aquietar esta alma, ó Pai, que essa alma venha sossegar na Tua presença, ó Pai. E ter a certeza que o Senhor está cuidando de todos nós. E ter a certeza que o Senhor está nos guardando e que o Senhor está nos livrando de todo mal. Na certeza de que o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor conduz a história da forma que lhe apraz. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos olhar para Ti, queremos cultuar ao Senhor, queremos louvar e exaltar o Teu santo nome. Abençoe, ó Pai, este culto, abençoe as nossas vidas, ó Pai, abençoe este momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados irmãos, nós vamos agora refletir e ouvir a palavra do Senhor. A nossa irmã Kátia estará lendo a palavra do Senhor, estará nesse momento nos conduzindo nessa leitura. Oi, amados, boa noite. Deus abençoe todos vocês. Estamos com bastante saudades, amém? Convido você a abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 12 ao 17.
o versículo 12 seguinte diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, queridos? Amém. O nosso relacionamento para com Deus, né? E o nosso relacionamento com o próximo, um relacionamento de amor. O nosso irmão Lolan, ele vai nos conduzir a Deus em oração nesse momento. Deus, obrigado por tudo, obrigado por mais um dia de vida, que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão dando suas vidas pelas outras, que aquelas pessoas que estão tirando a comida do prato dela, pela aquela que se precisa, pelos caminhoneiros, Deus, que estão jogando sua vida em risco por milhões de outras, Deus. Obrigado por tudo, por mais um dia de vida, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. 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 Que Deus venha nos abençoar e nos fortalecer. Nós vamos agora louvar ao Senhor. E eu quero convidar você também a louvar a Deus aí no seu lar. É motivo de alegria, é motivo de louvor, nós sabemos que Deus está presente conosco, que Ele está no nosso meio, que Ele está na nossa vida, e nós queremos louvar, porque Deus é Deus. Vamos louvar ao Senhor? Louve a Deus aí juntamente conosco. Provavelmente você conhece essa canção. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Você pode declarar isso? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não abrir, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre
novo, você cante conosco aí no seu lar, viu? Vamos adorar ao Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos lá, no começo, hein? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele também não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus. Nós louvamos a Deus e engrandecemos o nome do nosso Senhor, né? Desde já aqui nós já queremos mandar um forte abraço para todos os nossos irmãos. Os nossos irmãos da sede, ok? Os nossos irmãos das congregações de Terra Vermelha e de Ulisses Guimarães. Eu estou vendo a irmã Tamar já está ali online juntamente conosco. Eu já vi a Isalda também por ali, ok? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão aí conectados conosco, louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bem, nesse momento nós vamos ser conduzidos em oração pela nossa irmã Eloá. A nossa irmã Eloá estará orando a Deus, falando com o Senhor. E logo após nós vamos refletir na palavra do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos aí no teu lar. Eu quero que você cultue a Deus juntamente conosco. Eu quero que você louve a Deus, que você ore a Deus, ok? Essa live ela não é para você assistir. Essa live é para você cultuar, ok? Não é um filme, não é uma novela, é um culto. Então você deve cultuar aí no seu lar. Reúna as pessoas da família, reúna as pessoas que estão aí junto com você. Chame, ore a Deus juntamente junto com essas pessoas. Louve a Deus, exalte o nome do Senhor aí no seu lar, porque o nosso Deus ele é maravilhoso. Amém? Nossa irmã Eloá estará nos conduzindo em oração. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor vai nos abençoar, nos livrar de todo mal. Que o Senhor venha abençoar cada um que está em sua casa assistindo, que o Senhor venha abençoar todos, que o Senhor venha ajudar a sua nação, que o Senhor venha abençoar os médicos que estão arriscando sua vida e até mesmo suas famílias para ajudar muitas vidas. Nós te agradecemos, nós podemos ver a ajuda das pessoas, o amor que elas têm pelas outras. Que o Senhor venha abençoar todos nós.
Peço perdão pelos nossos pecados, te agradeço por tudo, que as pessoas venham a ser tocadas através dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bem, o nosso estudo continua, né? Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Perdão, irmãos, eu estou aqui com uma tosse que está me acompanhando já há alguns dias, né? Então, se algum momento aí a minha fala for interrompida, né, os irmãos me perdoem, desde já. Vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11, do capítulo 2, até o versículo de número 12 do capítulo 3. Né? Vai ter essa mudança aí do capítulo 2 para o capítulo de número 3. E eu quero muito que você fique aí com a sua Bíblia aberta, porque são vários assuntos, mas todos eles estão ligados, né? E a gente precisa de olhar para esses assuntos dentro de uma conexão, um com o outro, para a gente poder compreender a palavra de Deus de uma forma adequada, de uma forma coerente, né? Você já abriu a sua Bíblia aí? Já está... Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 11. Aí nós vamos ler do versículo 11, aí a gente começa no capítulo 3 e vai até o versículo 12. Ok? Eu enviei no grupo de WhatsApp das igrejas, das congregações também, o material que nós estamos usando, né? Com as perguntas, com as reflexões, para nós podermos analisar e refletir de uma forma mais edificante, né, acerca deste assunto. Hoje tudo vai girar em torno do nosso relacionamento com Deus, que faz com que nós tenhamos um procedimento, nós tenhamos um testemunho diante do mundo, diante da sociedade, diante das pessoas. Né? O nosso relacionamento com Deus, ele interage com todos os outros relacionamentos que nós possamos ter. E é exatamente isso que Pedro ele vai tratar aqui nessa epístola, nesse texto que nós vamos ler agora. Acompanhe aí comigo, capítulo 2, versículo 11 em diante. Diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrimentos injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele,
Quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de Deus grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que as mesmas se ataviaram outras santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filha, praticando o bem e não tendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com uma mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Bem, a palavra do Senhor foi lida e eu vou fazer mais uma oração pedindo a Deus para iluminar o nosso entendimento através do Espírito Santo, para que eu e você possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Feche seus olhos, curve a tua cabeça e ore a Deus juntamente comigo. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós te oramos, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto. Obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu fazer aqui nesse momento. Que o Senhor continue falando conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração e nós a fazemos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito do nosso comportamento, do nosso procedimento, em certa forma, o nosso testemunho de vida, né? Como que nós nos comportamos, como que nós agimos, né? Qual é o testemunho que nós estamos dando para essa sociedade, para esse mundo, acerca de Deus, acerca daquilo que o Senhor realizou na nossa vida, né? Hoje nós somos pessoas transformadas, porque nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então há uma mudança na nossa forma de viver, há uma mudança na nossa forma de pensar, há uma mudança na nossa forma de falar, enfim, há uma mudança que Deus realiza em nós, que nós chamamos de regeneração, nós chamamos de santificação, porque o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando, de tal forma que nós começamos a testemunhar, né, a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da nossa fé,
através do nosso comportamento. Né? O seu comportamento, a forma que você procede, diz muito a respeito do Deus que você serve. E Pedro ele vai falar exatamente isso, ele está falando acerca do proceder, acerca do comportamento, acerca do testemunho, nas várias faces de relacionamento que nós podemos ter. Então ele vai falar de relacionamento com Deus, e que esse relacionamento com Deus, ele muda a forma de nós nos relacionarmos com algumas esferas, né, que estão à nossa volta. E você vai observar isso aí nesse texto, porque é algo lindo, é algo maravilhoso que Deus fala conosco através dessa palavra. Afinal de contas, Deus tem falado, né, de forma tão linda, desde do primeiro ensino bíblico que nós tivemos na Epístola de Pedro. Deus tem falado coisas gloriosas, né? Quinta-feira passada, Deus usou o pastor Epaminondas de forma tremenda para ministrar a palavra do Senhor para nós, e pelo menos nós aqui, né, na minha casa aqui, nós fomos impactados, nós fomos abençoados pela palavra de Deus, e eu creio que não é diferente com os irmãos. Eu creio que vocês também estão sendo abençoados por Deus aí, né? Então vamos lá, vamos para o texto sagrado, né? Pensando sobre procedimento e relacionamento. Ele vai começar com a questão do procedimento. No versículo 11, Pedro ele chama os irmãos de amados, e aqui não é apenas uma forma de tratar as pessoas, não é apenas uma forma de tratamento, mas de fato e de verdade Pedro tinha um carinho muito grande pelos irmãos, e ele traz uma exortação, né? Ele traz uma exortação para os irmãos, para que os irmãos se abstenham, se afastem e deixem as paixões carnais, né? Então é muito interessante que essa exortação, ela aqui não está no sentido daquele puxão de orelha, não é o apóstolo Pedro falando de uma forma dura, não, nada disso. Essa exortação ela vem como um consolo, né? Portanto que a ideia do texto original traz exatamente isso, consolo, né? Um conforto que o apóstolo Paulo está trazendo para os irmãos. E esse conforto vem conforme instruções, né? O apóstolo ele começa a instruir o povo a forma do proceder, a forma do relacionar, como que os irmãos vão agir no decorrer da caminhada. Então ele fala que esses irmãos são forasteiros, são peregrinos, e que eles devem fugir, né, das paixões carnais. Paixões carnais aqui, irmãos, não está ligado somente a questões sexuais. Paixões carnais aqui está ligado à cobiça, né? Pedro está falando exatamente questões de cobiça. Mas que tipo de cobiça? Cobiça de coisas materiais. Carne aqui não está falando necessariamente do corpo, mas está falando de coisas deste mundo, né? O apóstolo está ensinando os irmãos e dizendo, olha, se afastem, não cobicem as coisas desse mundo. Por quê? Isso é fácil. Porque no início do livro ele falou, olha, vocês precisam de pensar mais no céu. Lembra do primeiro estudo que nós fizemos dessa epístola? Né? Pensar nas coisas do céu. Você tem pensado no céu? Aqui ele traz a mesma ênfase, porém de uma forma diferente. Ele fala, olha, não cobicem as coisas desse mundo, não cobicem as coisas da carne, mas se abstenham delas, se afastem delas, rejeitem elas. E é simples, ele vai falar por que nós devemos nos abster das paixões carnais. No finalzinho do versículo 11, você pode conferir aí na sua Bíblia, ele vai dizer assim, ó, que fazem guerra contra a alma. Olha aí na sua Bíblia. Exatamente isso, né? As paixões desse mundo, elas ferem a nossa alma, elas atingem a nossa alma. Por quê, pastor? Por que as paixões desse mundo, elas atingem a nossa alma? É simples, porque as coisas desse mundo, elas não podem curar a nossa alma. Elas não podem preencher o vazio da nossa alma. As coisas desse mundo, elas não podem edificar a nossa alma. Pelo contrário, elas podem somente atrapalhar. Você pode comprar um carro novo, mas esse carro novo não vai curar a ferida da sua alma.
Você pode comprar uma casa nova, mas essa casa nova não vai curar a ferida da sua alma. Você pode ter grandes ambições. Você pode cobiçar muitas coisas, mas essas coisas não irão preencher o vazio do coração, o vazio da alma. Essas paixões carnais, esse olhar apenas mundano, esse olhar apenas materialista, acaba fazendo com que a nossa alma sofra. É uma guerra. Talvez nós consigamos entender isso um pouco mais quando a gente olha para Paulo, né? Lá em Gálatas, Paulo vai falar da luta entre a carne e o espírito, né? Talvez Pedro esteja falando exatamente a mesma coisa aqui para nós, para estarmos atentos com relação a isso. Mas ele vai além disso, no versículo 12, ele vai falar acerca do exemplo. Olha o que ele diz no versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observe o que Pedro diz. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Agora, Pedro está falando agora o seguinte, olha, vocês vão cuidar da alma de vocês, ok? Se afastem dessas coisas do mundo, e agora vamos ver o testemunho que vocês estão dando diante da sociedade. Qual é o proceder que vocês estão tendo diante dos homens? Ele fala aqui, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento, a vossa postura, o vosso comportamento diante dos gentios. Gentios aqui simboliza aqueles que não têm Deus. Gentios aqui simboliza aqueles que não têm Cristo. E aí, então, nós podemos traduzir e aplicar para os nossos dias que Pedro está dizendo assim, qual é o seu comportamento diante dos ímpios? Como você tem se comportado diante daqueles que não confessam a fé em Jesus Cristo? Tem sido um comportamento exemplar? Você pode ser exemplo para essas pessoas? Um bom exemplo? Pedro está falando exatamente isso. Ele está falando acerca do comportamento, acerca do procedimento do cristão na sociedade. E esse procedimento, esse comportamento, ele tem que ter como finalidade glorificar a Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos, os frutos das nossas mãos, as nossas boas obras, elas devem glorificar a Deus. Olha aí o que está no versículo de número 12. Olha o que ele diz. Ele fala assim, ó, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus. Pedro está dizendo assim, como é que está o comportamento de vocês? Como é que vocês estão se comportando diante dos ímpios, diante daqueles que não servem a Deus? O trabalho das mãos de vocês está glorificando a Deus? O trabalho das suas mãos está louvando ao Senhor? Você está fazendo isso de forma honesta, de forma justa, de forma correta? Você está fazendo o melhor? Pedro, ele mostra do versículo 11 até o versículo 12, o nosso comportamento diante da sociedade. E esse comportamento, ele tem como base o nosso relacionamento com Deus. Porque a finalidade das boas obras é glorificar ao Pai. Finalzinho do versículo 12. Que Deus seja glorificado. Nós não realizamos boas obras para o nosso ego ser massageado.
Nós não realizamos boas obras para que nós possamos ser aplaudidos. Nós não realizamos boas obras para que os flashes, as câmeras, os holofotes fiquem em cima da gente. Não, nós fazemos as boas obras para glorificar a Deus. Que as pessoas possam olhar para o trabalho de suas mãos e dizer, realmente ele serve a Deus. Realmente ela serve ao Senhor. O fruto das suas mãos tem que glorificar a Deus. Pedro está dizendo isso do versículo 11 ao versículo 12. Mas ele não para por aí. Do versículo 13 ao versículo 17, agora Pedro vai falar do nosso procedimento com relação às autoridades, com relação aos governantes. Como que nós estamos nos comportando? Como que nós estamos agindo diante das lideranças, diante da governança que está estabelecida sobre nós? Pedro ele vai tratar disso agora. Acompanhe comigo aí, versículo de número 13 até o versículo de número 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Observe o que Pedro está dizendo. Que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Tanto o rei, que é o soberano, tanto aquelas que são enviadas por ele. Tanto as que vão fazer o bem, tanto aquelas que vão fazer o mal. Ou seja, nós devemos estar sempre olhando e estar atento com relação a essa questão, porque o nosso comportamento, o nosso proceder diante das autoridades, com relação às autoridades, diz muito respeito acerca do Deus que nós servimos. Sim. Como que nós nos portamos nessa questão? Como que nós agimos diante disso tudo? Nós precisamos ver, precisamos estar atentos com relação a isso, né? Daí, então, a pergunta que algumas pessoas fazem, né? A pergunta que algumas vezes fica no ar é o seguinte: mas eu não concordo com essa liderança política, eu não concordo com esse governo, com aquele governo, eu não concordo com essa repartição. Ok, mas entenda uma coisa, você vai se sujeitar a esse governo não por causa do governo. Olha o que diz o versículo 13. Por causa do Senhor. É o seu relacionamento com Deus que faz com que você se sujeite às autoridades constituídas por Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 13 que toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade. Não tem nenhuma autoridade neste mundo que não proceda de Deus. Mas existem pessoas corruptas? Sim. Existem pessoas desonestas? Sim. Existem pessoas que às vezes até lideram e são contra a palavra de Deus, e são contra o povo de Deus. Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão de Ediel e estava conversando com ele, batendo um papo, e a gente estava falando sobre isso, né? A maioria das vezes os governantes perseguem a igreja. Mas ainda assim, Deus diz que nós devemos nos sujeitar. Porque Deus, Ele sabe o que está fazendo. E às vezes Deus permite algumas lideranças como correção, para corrigir algumas coisas que estão erradas diante do Senhor. Para corrigir, às vezes, uma nação, um povo, que às vezes está distante daquilo que Deus determinou na sua palavra. O importante é que eu e você devemos nos sujeitar a essa liderança não por causa dela em si, mas por causa do Senhor, o nosso Deus. Então ele fala desse relacionamento e no versículo 15 ele vai dizer assim, porque assim é a vontade de Deus. Assim é a vontade do Senhor, que pela prática do bem façais emudecer
a ignorância dos insensatos. O que é emudecer? É amordaçar, amarrar a boca. É você se comportar, meu irmão e minha irmã, de maneira coerente ao ponto do insensato não ter argumento, não ter nada para falar acerca do seu testemunho de vida. Acerca da sua forma, acerca da sua conduta diante das lideranças governamentais. É você emudecer o insensato, é você amordaçar o insensato ao ponto dele falar assim, eu não tenho nada para falar dessa pessoa. Eu não tenho nada para falar desse irmão, não tenho nada para falar dessa irmã. Com relação ao governo, ele age de forma correta. Com relação ao governo, ele age de forma honesta. Ele respeita as leis do país, ele respeita as leis do estado, ele respeita as leis do município, ele respeita. Por quê? Porque ele é sujeito a essa autoridade. Ele se sujeitou a essa autoridade. Pedro, então, ele mostra o nosso proceder diante da sociedade e agora ele mostra o nosso proceder com relação ao governo. Como que nós nos comportamos, como que nós devemos agir. Fica aí a dica para mim e fica aí a dica para você. Agora, qual é a base, qual é o eixo disso tudo que está aqui orbitando em torno disso? É o nosso relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus que dita exatamente a forma com que você vai se relacionar com as outras esferas, com os outros tipos de relacionamento que você tem no decorrer da vida. Pedro está ensinando exatamente isso. O nosso relacionamento com Deus, o nosso amor a Deus faz com que nós nos relacionamos com pessoas, com repartições e amamos também essas pessoas. Pedro está ensinando exatamente isso. Agora, do versículo 18 até o versículo de número 20, Pedro agora ele vai falar acerca do nosso proceder e do nosso relacionamento como profissional. Você é um profissional? Você é um trabalhador? Exatamente. Pedro vai falar exatamente acerca desta área da nossa vida. Ele vai falar agora sobre o servo e o seu senhor. Ele vai falar sobre o empregado e o patrão. Como que é isso? Como que um cristão que é um profissional, como que age um discípulo de Jesus diante de uma indústria? Como que age um discípulo de Jesus em uma escola? Como que age um discípulo de Jesus em uma loja? Como que age um discípulo de Jesus em um shopping? Como que age um discípulo de Jesus que trabalha no dia a dia, na construção civil? Como que age um discípulo de Jesus? Como que é o seu relacionamento? Como que é o seu proceder? Como que você se comporta? Pedro vai dizer exatamente isso. Versículo 18 até o versículo de número 20. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha o que Pedro está dizendo. Para você que é empregado, ser submisso ao seu patrão. Não somente se ele for bom e cordato, mas se ele também for um perverso. Meu Deus, é isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Pedro está dizendo exatamente isso. Que o servo ele deve ser submisso ao seu senhor. Tanto se o seu senhor for uma pessoa boa ou se for uma pessoa má. E Pedro ele vai esclarecer isso um pouco mais. Olha o que ele diz no versículo de número 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrimento injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Isso é grato. Que alguém suporte tristeza, sofrimento injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus.
Lembra que eu falei lá no versículo 13? Dá uma olhadinha rapidinho no versículo 13, que diz assim, ó, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Agora aqui, ó, no versículo de número 19, ele vai dizer o seguinte, olha, novamente ele vai falar por causa de Deus, o nosso relacionamento com Deus, que é o alicerce de tudo isso. Ele vai dizer assim, ó, por causa da sua consciência para com Deus. Olha que interessante. Por causa da sua consciência para com Deus. Você consegue observar que é o nosso relacionamento com Deus que dita todas as regras de como nós vamos proceder, de como que nós vamos nos relacionar na vida? Como que eu vou me relacionar diante da sociedade? Como que eu vou me relacionar com os governantes? Como que eu vou relacionar minha vida profissional com o meu patrão? É o meu relacionamento com Deus, é aqui, ó. É aqui que dita as regras. Por quê? É como diz no versículo 13, por causa do Senhor. No versículo de número 19, ele vai dizer assim, ó, por motivo de sua consciência para com Deus. Então é o meu relacionamento com Deus, agora influenciando a minha forma de se relacionar com as pessoas com que eu tenho que conviver. Tá ficando claro para você isso? Tá ficando claro para nós nessa noite que o nosso relacionamento com Deus faz com que a gente tenha uma postura diferente na vida? Uma postura diferente diante de várias sociedades, diante de várias esferas da vida? Ele vai dizer isso. E ele vai dizer ainda assim, olha, servo, se o seu patrão for perverso e você ficar triste, e você sofrer injustamente, suporte isso com paciência. É exatamente isso. Ele vai dizer, suporte isso com paciência, porque você suportando isso com paciência, Deus é grato. Isso é grato a Deus. Você suportar isso com paciência, você ser afligido agindo honestamente, você sofrer honestamente, você sofrer agindo corretamente, isso gera louvor ao nome de Deus. Isso não é desonra, pelo contrário, isso é honra. Se você sofre, meu irmão, porque você é honesto, se você sofre porque você é íntegro, se você sofre porque você é justo, se você sofre porque você quer agir da forma correta, meu irmão, isso não é vergonha para você, o fato de você sofrer por essas coisas. Pelo contrário, isso é honra. Honrado é o homem, honrada é a mulher que sofre por ser honesto, que sofre por ser verdadeiro, que sofre por ser íntegro. Isso é honra. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. Olha, se você tem um patrão que é perverso, sendo você íntegro, suporte isso com paciência. Porque isso é grato a Deus. Isso é louvor ao nome do nosso Senhor. Você está louvando a Deus através do seu comportamento. Você está louvando a Deus através do seu testemunho de vida. Certa feita, eu vi uma pessoa falar e ela disse o seguinte: o problema não é aquilo que as pessoas fazem com você. O problema é como você responde às coisas que as pessoas fazem com você. Pedro está dizendo o seguinte: mesmo que as pessoas estejam agindo de forma errada com você, continue agindo corretamente. Continue agindo como Deus determinou na sua palavra. Não pare, não desista. Permaneça fiel a Deus. Está sofrendo? Está triste? Suporte isso com paciência. Suporte. Se você está certo, se você está agindo com a consciência tranquila, o seu coração está em paz, suporte isso. Porque isso é louvor, isso é honra que você está rendendo para Deus através do seu
testemunho de vida. E se você acha que, pastor, mas eu não posso ficar triste por causa de uma coisa assim. Pastor, eu não posso sofrer por causa de uma coisa assim. Pastor, eu não posso passar por um problema desse. Não pode, não? Será? Olha o que Pedro vai nos dizer. Versículo 21 até o versículo 24. Vamos ler esses 4 versículos de uma vez. Olha o que Pedro diz. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Isso o quê? Suportar com paciência a tristeza, o sofrimento de um patrão perverso. Olha. Porquanto para isso mesmo foste chamado. Versículo 21. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Olha só, se Jesus Cristo sofreu, meu irmão, minha irmã, se o Filho de Deus sofreu, por que você não pode suportar essa aflição? Por que você não pode suportar essa tristeza, esse sofrimento injusto que o seu líder superior na empresa está causando contra você? Suporte com paciência. Haja de forma correta, seja honesto, justo, seja verdadeiro. Porque tudo isso, esse comportamento teu, vai gerar louvor e honrar o nome do Senhor. Pois também Cristo sofreu em vosso lugar. E olha o finalzinho do versículo 21, ó. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você quer seguir a Jesus? Quer? Jesus não caminhou em um mar de rosas. Se você quer passar nos lugares onde Jesus passou, prova disso que nós estamos na semana da Páscoa, não é verdade? Dê uma olhadinha na Via Dolorosa, olha onde Jesus passou, você quer seguir os passos dele? Afinal de contas, todo cristão deve seguir a Cristo, não é verdade? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha e siga-me. Está com dificuldade para negar a si mesmo? Pedro está nos ensinando algo profundo. Ele não para por aí. Continua no verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo nenhum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Olha só, Jesus não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus passou por isso. E ele nos chamou também para passar por isso. Se você está passando por isso, parabéns, meu irmão, você é um cristão. Você está seguindo a Cristo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, Pedro ele vai mostrar exatamente a forma como nós procedemos. Qual é o nosso procedimento? Qual é o nosso testemunho, a nossa forma de agir no nosso local de trabalho? Tudo isso está ligado ao nosso relacionamento com Deus. A forma que nós interagimos com Deus faz com que nós tenhamos algumas mudanças em várias áreas da nossa vida. Então ele conclui aqui a questão entre o servo e o seu senhor, e agora ele vai falar do relacionamento e do procedimento da esposa para com o esposo. Qual é o procedimento que a mulher, a esposa, deve ter para com o seu esposo? Como que deve ser isso? Começa o capítulo 3. Vamos lá? Capítulo de número 3. Mulheres,
sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras, por meio do procedimento de sua esposa. Procedimento de sua esposa. O que Pedro agora está falando? Do relacionamento da esposa para com o esposo. E aqui Pedro tem em mente, sabe o quê? Ele tem em mente o seguinte: uma mulher que é cristã, casada com um homem que não é cristão. Então, a mulher aqui é serva de Deus, mas o marido ainda não é. O marido ainda não é. Então, vai dizer o seguinte assim, olha: seja submissa ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra... O que ele está dizendo aqui? Falando, olha, ele ainda não obedece a palavra. Tá certo? Ele ainda não vive o que Jesus diz em sua palavra. Ele ainda não vive os princípios das Sagradas Escrituras. Ele ainda não vive isso. Certo? Mas ainda assim, que ele não obedeça a palavra, ele fala assim, ó, para que seja ganho. Olha aí. O que ele disse? Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho. Essa palavra ganho aí, no texto original, sabe o que significa? Ser convertido. Isto, ser convertido. Para que ele seja convertido. Exatamente isso. Para que o marido, o esposo dessa mulher que serve ao Senhor, se ele não obedecer à palavra, que ele venha olhar para o procedimento, para o testemunho de vida da sua esposa, e ele venha se converter ao Deus que a sua esposa serve. Que ele venha se converter ao Senhor que a sua esposa adora. Para que ele seja ganho. Sem palavras. Não é o discurso. Não é o que a gente fala. Está dizendo aqui, ó, por meio do procedimento de sua esposa. Aqui sim. Tem uma frase que é muito conhecida, que até hoje eu não sei de quem que é essa frase. Não sei. Já pesquisei. Cada hora aparece um autor diferente. Mas tem uma frase que diz assim, nesse texto aqui ela se encaixa perfeitamente, que diz assim, olha, pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Aqui se encaixa essa frase. Aqui se encaixa essa frase. Porque agora a esposa ela vai pregar o evangelho não com palavras, mas com o seu procedimento. O fato dela se relacionar com Deus faz com que ela tenha um comportamento diferente com o seu marido. Tem um comportamento diferente com o seu esposo. O esposo de uma serva do Senhor, ele tem que olhar para sua esposa e falar assim, eu quero servir esse Deus que a minha esposa serve. Eu quero adorar esse Deus que a minha esposa está adorando. Como esse Deus é bom. Como esse Deus é maravilhoso. Olha para minha esposa. Olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus está fazendo com ela. O marido que é ímpio, ele tem que olhar para a esposa dele e ver algo extraordinário na vida da sua esposa. E a sua esposa tem que ter em mente que ela vai ganhar o seu marido não com palavras, mas com o seu procedimento. Mais uma vez, o nosso relacionamento com Deus muda completamente o nosso procedimento e o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. E aqui Pedro está dando um relato, Pedro está falando exatamente de um casamento, de uma união, de um laço matrimonial, de uma família. Coisa linda. Ele dá o exemplo da mulher e ele fala que a mulher deve agir de forma correta e que a riqueza, a beleza da mulher não seja algo externo, mas sim algo interno.
né, em Provérbios vai dizer que a beleza da mulher está no fato dela temer ao Senhor, dela honrar e glorificar a Deus. Ali está a beleza da mulher. Ele vai falar exatamente isso. Ele vem até o versículo 6. No versículo 7, agora ele vai pegar exatamente a figura do homem. Ele falou da mulher, da esposa, agora ele vai falar do homem, do esposo, do marido. Como que deve ser o relacionamento dele? Como que deve interagir isso? E ele vai dizer então no verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora ele vai falar exatamente o movimento do outro lado da moeda, né? Ele vai mostrar agora, ele falou da esposa, agora ele vai falar do esposo. E ele vai dizer para que esse marido, ele viva a vida comum do lar. Isso é muito interessante, irmãos. Muito interessante. Porque, às vezes, nós incorporamos aquilo que nós fazemos e pensamos que aquilo que nós fazemos identifica aquilo que nós somos. E isso é um perigo. Isso faz com que muitos homens deixam de viver a vida comum do lar. Deixam de viver a vida comum do lar. Vou dar um exemplo disso. Às vezes, o homem é um militar. Ele é um tenente, ele é um sargento, ele é um comandante, ele é um militar. E ele faz, essa é a função dele, esse é o ofício dele, ele é um militar. E quando ele chega em casa, a esposa não está esperando o militar. A esposa está esperando o seu esposo. Os filhos não estão esperando um militar. Os filhos estão esperando o pai. E quando esse homem chega em casa, vem para o seu lar, para a sua família, ele tem que entender que ali ele está para viver a vida comum do lar. Para interagir com a sua esposa, interagir com os seus filhos. Ele não está ali como um comandante, como um sargento do exército. Ele não está ali como um militar. Ele está ali como o esposo. Ele está ali como um pai. Para poder interagir com a sua família. Pedro, ele fala disso e ele vai falar assim, olha, marido, considere a sua mulher a parte mais frágil. E o que significa considerar a mulher como a parte mais frágil? Aí Pedro conclui. Você quer saber o que é isso? Ele vai nos ensinar, ele vai nos dizer. Ele conclui. O que é tratar a mulher como vaso mais frágil? É tratá-la com dignidade. Exatamente isso. Tratar a sua esposa com dignidade. Tratar a sua esposa com respeito. Isso tem tudo a ver com espiritualidade. Nós vamos ver no final do versículo. E ele diz assim, ó, porque vós, juntamente, são herdeiros da mesma graça de vida. O que Pedro está querendo dizer que são herdeiros da mesma graça da vida? Preste atenção, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Ambos foram criados à imagem de Deus. Homem e mulher não tem nenhum que é melhor do que o outro, ambos são iguais. O que tem de diferente é que o homem tem um papel e a mulher tem outro papel. Deus deu ao homem o papel de liderar e deu à mulher o papel de auxiliar. Mas ambos são iguais. Mas o papel do homem é o papel de liderança do lar, é o papel de liderança da família, e o papel da mulher é o papel de auxiliadora.
mas ambos são iguais, ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Ambos vêm do Senhor. E aí Pedro conclui, ele fecha dizendo o seguinte, olha, sabe por que você, marido, tem que tratar bem a sua esposa como vaso mais frágil? Tratar com dignidade, sabe? Vocês são iguais. E além de vocês serem iguais, tem um outro detalhe. Se você trata a sua esposa de qualquer maneira, a sua oração é interrompida. O que ele quer dizer com isso, oração interrompida? É que a sua oração não será atendida por Deus. Está vendo como isso tem a ver com espiritualidade? Está vendo como isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? Parece que não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver, meu irmão. Tudo a ver. O nosso relacionamento com Deus faz com que o nosso relacionamento com o cônjuge seja diferente. Seja diferente. O nosso relacionamento com Deus, ele faz isso. E Pedro mostra exatamente isso. Daí então, vamos lá para o versículo de número 8. Versículo de número 8. Agora ele vai dizer assim, ó. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois, para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E ele vai dizer, agora, quais são essas bênçãos? Ele vai dizer qual é o segredo para viver e para ser feliz. Nós fomos chamados, irmãos, para bendizermos. E nós bendizemos com o nosso testemunho de vida, com o nosso comportamento, a forma que nós agimos. O nosso comportamento na sociedade, do versículo 11 ao 12, o nosso comportamento com relação às autoridades, versículo 13 ao versículo 17, o nosso comportamento profissional, ok? Do versículo 18 ao versículo 20, o exemplo para o nosso comportamento do versículo 21 ao versículo 25, o nosso exemplo é Cristo, devemos seguir os seus passos. Depois no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, o exemplo da mulher, o procedimento da mulher com relação ao seu marido. E agora do versículo 7 ao versículo 7, o procedimento do homem com relação à sua esposa. E aí ele fecha do 8 ao 10, dizendo que nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para bendizer, para nos relacionar com as pessoas, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Para fechar aqui, do versículo 10 ao versículo 12, acompanhe comigo aí na Bíblia. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ele falou do nosso relacionamento com Deus, que é o eixo central do nosso relacionamento com as outras coisas dessa vida, ok? E ele começou falando de sociedade, de autoridade, começou falando do servo e do seu senhor, depois veio falar do casal, da esposa, do esposo, ok? Agora ele faz um fechamento geral, né? Ele direciona a sua palavra para todos. E ele diz que se você quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua.
Agora ele vai tratar do que nós falamos, do que você diz. Ele chama a sua atenção para o fato de que você deve controlar as coisas que você fala. Sabe de uma coisa, meu querido? Você não será julgado por aquilo que você pensa. Você será julgado por aquilo que você fala. O que você pensa ainda está no pensamento. Você pensou, não é de Deus, repreenda, ore, busque a palavra do Senhor, que esse pensamento mal vai passar. É uma busca entre você e Deus. Agora, a partir do momento que você fala, aí a coisa é outra. A coisa é outra. Lá na roça, eu lembro dos meus avós, lá na roça, tem um ditadinho que é muito bom, um ditado maravilhoso, que o pessoal que mora na roça fala muito. Diz assim, ó, quem fala demais, dá bom dia a quem? Cavalo. Refreie a língua. Veja o que você está falando. Você é responsável por aquilo que você fala. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. E isso pode, sim, atrapalhar a nossa forma de viver. Se você quer, se você ama a vida, se você quer ver dias felizes, refreie a língua, para que seus lábios não falem palavra dolosamente. O salmista Davi, ele se preocupava tanto com isso que ele orava e falava, Senhor, põe um vigia na porta dos meus lábios. Eu não quero falar ao Pai aquilo que não edifica, eu não quero falar aquilo que não constrói, eu não quero falar uma palavra que não seja bênção. Afinal de contas, Tiago também vai dizer, né, como é que pode jorrar de uma fonte água salgada e água doce? Se Deus nos chamou para bem dizer, por que nós estamos então maldizendo com a nossa palavra, com a nossa boca? Não faz sentido. Pedro está chamando a nossa atenção, está mostrando isso. Versículo de número 11, ele fala para você, olha, se aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Primeira coisa, afasta daquilo que é mal. Aquilo que faz mal para você, aquilo que faz mal para a sua família. Afaste-se disso. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Fuja disso, meu irmão, fuja disso, minha irmã. Tenha discernimento espiritual. O seu relacionamento com Deus dá a você condições de você identificar aquilo que faz mal para a sua vida. O seu relacionamento com Deus dá a você a condição de identificar aquilo que não faz bem para o seu coração. Você pode e deve sim se afastar do mal. Segundo, pratique aquilo que é bom. Interessante que a palavra pratique aqui não é como um ato único, mas é como um ato contínuo. Ou seja, eu fiz aquilo que é bom hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois da manhã, vou fazer essa semana, semana que vem, vou fazer esse mês, mês que vem, vou fazer esse ano, ano que vem. Ou seja, é algo contínuo. É o desenvolvimento da vida cristã, é o desenvolvimento da sua comunhão com Deus, é o desenvolvimento da sua vida, do seu testemunho, do seu crescimento espiritual. Maturidade cristã, equilíbrio, faz parte. Pedro está nos ensinando coisas gloriosas. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Você deve buscar a paz. Empenhe-se nisso, ou seja, se esforce. Se esforce. Às vezes, para a paz existir, é preciso você vencer o seu próprio eu.
É preciso você vencer o seu próprio ego. Às vezes o nosso ego está tão inflamado que para existir a paz é apenas um pedido de perdão, mas o nosso ego está tão inflamado que a gente não tem condições nem capacidade de ir pedir perdão àquela pessoa que nós ofendemos. E aí a paz fica algo tão distante, fica algo tão longe da nossa vida, porque não estamos nos empenhando para alcançá-la. Não estamos vivendo o princípio da palavra de Deus. Para fechar o nosso estudo de hoje, para fechar esse momento, Pedro diz então no versículo de número 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meu irmão, Pedro, ele conclui aquela perícope, conclui aquela parte do texto, dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Isso quer dizer que Deus está te vendo. Isso quer dizer que Deus está te contemplando. Deus está vendo você exatamente neste momento. Eu não sei onde você está, não sei se você está no quarto, na sala, na cozinha, na varanda. Eu não sei onde você está. Mas eu sei de uma coisa, Deus está vendo você aí. Ele está te contemplando aí onde você está. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo que tem algo te afligindo. Ele sabe de tudo. Os olhos dele estão sobre você. Os olhos do Senhor estão te contemplando. Mas além dos seus olhos estarem te contemplando, a Bíblia diz também que os ouvidos dele estão abertos. Para quê? Para a sua súplica. Para você orar, para você falar com Deus, para você fortalecer a sua comunhão com Ele, para você fortalecer o seu relacionamento com Ele. Você tem tempo para falar com Deus. E você tem tempo, não é porque agora está tudo fechado, não. Você sempre teve tempo. Você só nunca deu prioridade. Até mesmo quando as lojas estão abertas, quando o comércio está aberto, você tem tempo. O que você ainda não teve é Deus como prioridade da sua vida. Ao ponto de parar as outras coisas, de deixar as outras coisas e buscar a Deus. Lembra do versículo 11? Fugir das paixões carnais, a cobiça, as coisas desse mundo. Por que fugir delas? Fazem guerra contra a alma. Talvez você está me ouvindo, a tua alma está ferida, a tua alma está machucada, o teu coração está sangrando. Mas você ainda não entendeu que o que você precisa é se relacionar com Deus. O que você precisa é falar com o Senhor. É o seu relacionamento com Deus que te dá forças, que é o alicerce para você se relacionar com as outras coisas da vida. Afinal de contas, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você precisa se relacionar com o Senhor. Você precisa se relacionar com Deus. Os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração, ao seu clamor. Vale a pena servir a Deus. Pedro conclui o verso 12 dizendo o seguinte: mas o Senhor, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam malhas. As pessoas que estão vivendo em rebeldia contra Deus. As pessoas que estão zombando de Deus. As pessoas que estão semeando o mal. Semeiam o mal contra o próximo, semeiam o mal contra si mesmo. Essas pessoas que estão semeando o mal, elas não têm
a bênção de Deus. Elas não têm o apoio de Deus. Porque o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam a maldade. Pedro nos ensinou coisas interessantes nessa noite, irmãos. Nosso relacionamento na sociedade, o nosso procedimento, o nosso relacionamento e o nosso procedimento com os governos, certo? O nosso relacionamento e o nosso procedimento com o trabalho, patrão e empregado, empregado e patrão, o nosso relacionamento no lar, esposo e esposa, marido e mulher. E agora ele está nos dando uma visão geral da vida, mostrando para mim e para você que a base do nosso relacionamento é o nosso amor com Deus em primeiro lugar. E esse amor com Deus vai fazer com que nós passamos a amar as pessoas que estão ao nosso lado. Afinal de contas, só pode dar amor aquele que tem amor para dar. Se nós hoje amamos, é porque Ele, Jesus, nos amou primeiro. Esse amor deve transbordar na nossa vida. Deve alcançar as outras pessoas. Isso influencia diretamente o nosso testemunho de vida. A forma que nós procedemos, a forma que nós vivemos e a forma como nós testemunhamos. Eu quero concluir essa reflexão de hoje com a frase que está lá, né? Naquela folha que eu enviei para vocês aí nos grupos de WhatsApp, né? Tem uma frase lá no finalzinho que é de um grupo de pessoas, né? Alguém que escreveu sobre um teólogo, um pastor escocês do século XIX, William, e escreveram a seguinte frase sobre William. Disseram assim, ó: a sua pregação é muito boa, William, e o seu texto é melhor, mas melhor do que tudo isso é a sua vida. Olha que interessante. A pregação é boa, o texto é bom, mas o melhor do que a pregação e melhor do que o texto era a vida de William, que testemunhava acerca do Deus que ele servia. Irmãos, que a nossa vida também venha testemunhar, o nosso comportamento venha testemunhar acerca do Deus que nós servimos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a pensar sobre essas coisas, olhando para aquela folha que eu enviei para vocês no grupo de WhatsApp. Dá uma olhadinha nas perguntas que lá estão e depois dessa reflexão, tente responder essas perguntas. Veja como que está o seu coração, peça a Deus para sondar o seu coração, para conhecer o que está lá dentro. Deus vai te abençoar e vai te fortalecer. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós tendemos graças ao teu santo nome, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o nosso relacionamento com o Senhor faz com que nós nos relacionamos com as outras esferas da nossa vida de uma maneira sábia e equilibrada, Senhor. Obrigado pela palavra desta noite, que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo. E semana que vem, Senhor, na próxima quinta-feira, que o Senhor também já venha abençoar o pastor, que vai estar trazendo o próximo ensino, que o Senhor venha falar no coração dele, fortalecê-lo e continuar usando e falando conosco, Senhor, através da epístola de 1 Pedro. Que o Senhor venha falar mais, fortaleça o meu irmão, minha irmã, ajude-nos a dar um bom testemunho, Senhor, que as nossas boas obras venham glorificar e exaltar o teu santo nome. Abençoe a nossa vida como membros da família, esse irmão que é esposa, essa irmã que é esposa, esse jovem que é filho, essa jovem que é filha. Senhor, ajude a ter um bom relacionamento familiar. Ajude também esse profissional, ajude também esse patrão, esse empresário, Senhor, a tratar os seus funcionários de forma educada, de forma coerente com a tua palavra, Senhor. Abençoe, ó Deus, de uma maneira toda especial. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Estenda vossas mãos, você que está aí do outro lado da telinha. Estendeu as mãos?
receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Não só hoje, mas para todos sempre. Você diz comigo? Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça. Amém? Quero mandar aqui, desde já, um forte abraço para o Márcio Guimarães. Márcio, meu irmão, um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Márcio está aí nos acompanhando pela internet. A nossa irmã Maria Lúcia. A Lúcia. Ô Lúcia, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Isto, louvado seja Deus. A Gláucia também, né? Ateliê da Gláucia. Olha aí. Gláucia, que Deus abençoe a sua vida. Amém, minha irmã? Um forte abraço. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido aqui. Ah, Gisele. Oi, Gisele. Deus abençoe sua vida. Amém? Deus abençoe. Quem mais está aí, Kátia? Me ajude aí. Tia Ruth. Tia Ruth, um forte abraço. Deus abençoe. Amém? Olha os irmãos aí da igreja. Tem alguém aí da congregação? Tem alguém da congregação de Terra Vermelha? Ou da congregação de Ulisses Guimarães? Cleonice Terra Vermelha. Escreve aí. Eu quero ver vocês. Cadê? Tô esperando. Cleonice Terra Vermelha. Cleonice, tá ali? Tá aqui. Aqui pra mim não apareceu ainda não. Uau. Cleonice, que Deus abençoe. Opa, apareceu o Amaro. Amaro. Ô, Amaro, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, Amaro. Um forte abraço. São os nossos irmãos da congregação de Ulisses Guimarães participando também, ok? Que Deus abençoe a todos de uma maneira toda especial. Irmãos, nesse final de semana é o final de semana da Páscoa, ok? Olha, William e Cristiano. Isto, William e Cristiano, meus irmãos, um forte abraço para vocês. Estamos com muitas saudades, viu? Que Deus abençoe. A Jaciara, forte abraço, irmã Jaciara. Simone, Deus abençoe. Amém? Ó, a Cleonice apareceu, olha lá, ó. Isso aí, que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Amém. Domingo, Páscoa. Irmãos, domingo nós teremos um culto todo especial, que é o culto de Páscoa, né? E teremos também a escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, participe deste culto, esteja atento, esteja aí conectado com a igreja pela internet, através das programações online, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, um forte abraço e até segunda-feira. Ó, apareceu a Luciana. Luciana, Deus abençoe a sua vida, amém? Vale. Irmãos, Deus abençoe a todos, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima, amém? Tchau, fui!